Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é memória de São Roque Gonzalez, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho, presbíteros e mártires. Você que nos acompanha sempre aqui a homilia diária, peço que você inscreva-se no nosso canal, nas nossas mídias sociais, coloque lá, clique também no sininho para as notificações, para você estar sempre atento, recebendo as novidades e as informações que nós estamos postando para ajudar na evangelização. E assim também fazer que a gente ganhe espaço nas mídias sociais e chegue também para outras pessoas que não conhecem ainda Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se algum tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: somos chamados a continuar a missão do Senhor. No Evangelho de hoje temos o questionamento sobre a questão da ressurreição. Os saduceus, eles não acreditam em ressurreição, vida após a morte, e mais ainda essa após a morte, de tal forma que são pessoas que estarão na presença do Senhor e serão ressuscitadas. Não acredita. Por isso que é muito comum nos dias de hoje, os judeus, eles são muito materialistas. E as grandes revoluções que têm citado no mundo, muitas delas são provenientes no germe justamente da situação em que é aqui e agora para o judeu. Então, a discussão que o exemplo foi dado, e é muito comum no mundo judaico, em uma mulher que casa-se e o marido morre, um dos cunhados ou familiares tem que se casar com ela, porque ela não tem direito, entendendo aquela dimensão do poder familiar que somente o homem tinha. A mulher não podia administrar patrimônio, coisas ou pessoas, ela era uma administrada, então ela tinha que se casar com um homem para poder ter direito a morar na sua casa, o patrimônio que a família tem. Então, o questionamento do saduceu é justamente porque ela passou pelos 7 cunhados e nenhum deles deixou filhos com ela. O que virá desses 7 homens e dessa mulher na eternidade? E provocando Jesus, né? Vão ressuscitar ou não vão ressuscitar? Porque não cumpriu a lei. E Jesus diz: olha, não, aqui na terra a gente precisa de casamento para a gente se purificar, para a gente amar, para a gente exercer o serviço e os dons que Deus nos colocou. Na eternidade, seremos iguais aos anjos, seremos filhos de Deus porque ressuscitamos. Então Jesus acabou com essa mentalidade materialista de que tudo se resume aqui. Ele diz que começa aqui e termina lá. Então, precisamos pedir a Deus hoje que Ele nos dê essa graça de
entendermos que a nossa vida é para a eternidade, que o nosso lugar é no céu e que o que a gente passa aqui, mesmo que seja 90, 100 anos, é um cisquinho, é um grãozinho de areia no meio de tudo isso para Deus. E que a gente precisa só pedir para suportar as adversidades, os infortúnios, as importunações da vida. Somos chamados a continuar a missão do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.